Meninas, estou iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Então, meninas, antes de tudo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo pra muitas pessoas virem conhecer o meu canal e a gente crescer juntos. Ah, e não esqueça de passar nas minhas redes sociais, tá? No meu Instagram e no meu Facebook. Vou estar deixado linkado aqui no comentário, que é pra vocês, quando irá deixar o comentário de vocês já vê o link do meu Instagram. E muita gente estava pedindo aqui nos comentários vídeo falando um pouco de como eu conheci o meu esposo, várias perguntas de como eu conheci, de como eu comecei a namorar, como foi que a gente se juntou, mas eu escolhi um desses e vim falar de como a gente começou a namorar e como a gente se conheceu. Foi bastante legal, gente, como a gente se conheceu. Eu não trouxe ele pra gravar porque ele tá trabalhando, gente. Aí por isso que eu não trouxe ele pra gravar. Mas eu vou contar aqui pra vocês como foi tudo. Se vocês escutar algum latido de cachorro no fundo do vídeo, não liguem. É porque o cachorro aqui do vizinho tá direto latindo. Então, vou dar uma resumida aqui pra vocês. Como foi que eu conheci ele, como foi que a gente começou a namorar e tudo mais. Começo de história. Eu já conhecia ele, gente, há muito tempo. Ele me conhece desde criança, tá? Ele me viu aqui andando nessa terra cheia de areia. Ele me viu brincando só de calcinha. Por que, gente, eu tô falando isso? Porque o vô dele mora vizinho aqui. Tem um muro e a casa do vô dele. Aí teve um tempo que ele morou aqui na casa do vô dele. Aí foi esse tempo que a gente se conheceu. Porque até então eu não conhecia ele. Só que quando ele veio morar aqui, gente, eu tinha uns 10 anos por aí, eu acho. Uns 10 anos por aí. 10, 9 anos, eu acho. Ele passou uns meses morando aqui. Aí depois disso ele se mudou. Só que eu já conhecia ele já. Só que ele nunca se me olhou com olhar de namoro, de ficar e tal. Porque eu era criança ainda, né? Então ele, claro que ele não ia fazer isso. Aí ele foi embora. Foi embora pra Fortaleza, eu acho. Eu não sei, eu não lembro direito. Ou foi embora pra uma casa perto aqui, eu não lembro direito. Aí, gente, passou vários tempos. Eu comecei a ir pra uma igreja que vizinho aqui perto de casa, Assembleia de Deus. Eu tinha 11 anos. E quando eu comecei a ir pra essa igreja, ele já tava nessa igreja, ó, há tempos. Só que quando eu comecei a ir pra igreja, gente, ele também não me olhava com segundas intenções, tipo de namoro, querer ficar, não. Não me olhava. A gente começou a participar da mesma igreja, eu e uma amiga dele, que era ex-cunhada dele já, que ele já conhecia também. Só que ele me via como uma irmã, uma criança e tal, né? Passou, aí depois disso, ele saiu dessa igreja e foi morar em outro canto, porque ele só vivia se mudando, ele não tinha casa certa pra morar, porque a mãe dele vivia sempre se mudando e tal. Aí ele foi morar em outro bairro, em outra cidade, eu acho. É perto daqui, alguns minutos pra chegar lá. Aí ele foi morar. E lá ele ele fez parte também de outra igreja. Aí lá ele conheceu uma menina, começou a namorar com essa menina. Passou 3 anos namorando com ela. Esses 3 anos, gente, também aconteceu várias coisas na minha vida. Eu mudei bastante. Quando ele tava namorando com essa menina ainda, ele veio aqui no mercado aqui, bem perto de casa aqui. Quando ele veio aqui, aí eu tava nesse mercantil, gente. Aí a gente se viu, eu já tinha 13 anos. Ele também não me olhou com segundas intenções, ele me respeitou e tal. Perguntou se eu tava bem, perguntou se eu tava indo pra igreja e tudo. Quando ele terminou com a namorada dele, depois de alguns anos, eu acho, foi depois de 4 anos por aí. Foi. Quando ele foi embora, eu tinha 12 anos. Aí quando ele voltou, eu já tinha 15 anos. Foi 12, 13, 14, 15. Então, passou 4 anos. 4 foi 3 anos que passou por aí. Aí passou 3 a 4 anos, ele voltou pra minha cidade, onde eu moro. Ficou participando da mesma igreja, só que assim, gente, a gente não se via. Porque a igreja ela é bem grande. E eu sentava de um lado e ele sentava do outro. E a gente não se via muito. Quando foi no domingo de manhã, ele veio aqui na minha casa, porque ele estava fazendo visita com o pastor.
Aí o pastor pegou, apresentou ele, que eu já conhecia, apresentou ele pra mim, falando que ele ia ser o vice-líder dos jovens, porque eu fazia parte dos jovens. E que ele ia ser o vice-líder e tal. Aí ele pegou na minha mão, gente, foi muito bom esse dia. Foi desde esse dia que eu comecei a gostar dele, só que ele não gostava de mim ainda. Foi desde esse dia que eu comecei a gostar dele, que eu comecei a sentir algo por ele. E quando ele veio embora pra cá, fazia 4 meses só que ele tinha terminado com a ex dele. E eu fazia 8 meses que eu tinha terminado com meu ex. Então eu ainda gostava, eu ainda sentia algo pelo meu ex e tava começando a sentir também por ele. E ele não sentia mais nada pela ex dele, não. E desde esse dia que a gente pegou um na mão do outro, né? A gente começou, tipo, a trocar olhar dentro da igreja. Ele me dava parte do Senhor. No dia que eu não ia pra igreja, ele perguntava à minha mãe por mim e tal, porque eu não tinha ido, essas coisas. Só que eu achava que ele não me queria, gente, porque ele não foi de querer menino novinha, não era de ficar essas coisas. Ele é bem mais sério. Então, ele se tornou vice-líder dos jovens, e quando ele se tornou vice-líder dos jovens, logo apareceu uma viagem pra gente ir, que era pro culto de jovens aqui perto, aqui pertinho. Aí a gente foi, quando a gente foi lá, eu chamei ele pra tirar uma foto comigo, a gente tirou, gente, era a primeira foto da gente. Só que aconteceu um probleminha no celular dele, aí apagou a foto, porque senão eu ia colocar aqui pra vocês verem. Essa foto com ele, gente, eu tava muito nervosa, muito nervosa mesmo pra tirar essa foto com ele. Eu tremia, eu suava, meu coração acelerou. Ele ia tirar assim, ia tirar acho que a mão assim, eu peguei na mão dele, gente. Aí a gente tirou de mão dada. Foi muito nervosismo nesse dia pra mim, quase que eu morro do coração. Depois desse dia, não, aí quando a gente vinha do culto, ele pegou bem sentado do meu lado. Porque quando ele ia, ele não foi sentado, gente. Mas eu queria muito que ele fosse sentado do meu lado. Só que ele veio só na volta. Eu peguei e vim pra casa. Eu comecei a gostar dele mais ainda. Só que ele não demonstrava que me queria, gente. Ele nunca demonstrou que me queria. Ele, tipo, nunca me olhou com um olhar de segunda intenção. Ele sempre me olhava com um olhar de respeito. E eu, tipo, sofrendo por ele, gente, querendo ele muito, só que ele nem dando bola pra mim. Aí eu tinha amiga e eu era amiga eu era amiga da irmã dele. Falava com ela e tudo. E ela já sabia que eu tava gostando dele. Aí teve um certo dia que eu fui passar o dia lá na minha amiga. E essa minha amiga, gente, a casa dela aqui e a casa dele aqui. Só uma parede dividindo, e é bem perto. Aí eu fui passar o dia na casa dessa amiga. Aí essas duas amigas e essa irmã dele pegou e inventou de fazer uma carta pra ele. Fez essa carta, gente, meu Deus. Fez essa carta, colocou uma de frase, uma de poema, dizendo que eu amava ele e tal. Aí ele trabalha quando foi à tarde. Não, aí quando foi no mesmo dia, eu tava vindo pra casa e ele tava vindo. Gente, meu coração acelerou, quase para. Porque eu sabia que nesse dia a irmã dele ia entregar a carta a ele. Aí meu coração quase para. Ele falou comigo e tal, me entregou um caderno do estudo de jovens, ele me entregou um livro. Peguei, fui pra casa bem acelerada, a gente morrendo de nervosismo. Aí quando eu chego em casa, quando é à noite, umas 8 horas por aí, ele vai e me liga. Conversando comigo, conversou muito comigo. Só que antes disso, gente, dessa carta, teve umas semanas antes que meu ex-cunhado ligou pra ele, perguntando se ia rolar alguma coisa entre eu e ele, né? Aí ele falou que não, porque eu era muito nova, porque tinha 15 anos, tinha muita coisa pela frente, tava essas coisas, que ele não gostava muito de menina nova. Aí, gente, eu chorei tanto nesse dia, porque eu achava que ele não ia me querer. Aí, beleza. Aí, depois disso, aí voltando no dia da carta. Aí, ele já tinha conversado com a mãe dele, falado que ele tava sentindo algo por mim e que eu tinha 15 anos. Aí a mãe dele falou, não, idade não importa. Se ela tá te querendo, então fica com ela. Se tu acha que ela é a mulher certa. Falou e tudo, né? Deu conselho. Aí ele, pensou, ficou meio assim balançado. Aí quando foi à noite, ele me ligou pra mim, né? Como eu parei. Ligou pra mim, conversou, foi muito comigo. Só que, gente, ele em nenhum momento ele falava nada de namoro.
E antes dessa ligação, do dia da carta, ele já ligava pra mim toda noite. Ele ligava pra mim toda noite. A gente conversava há horas, ficava conversando horas. E lá na casa dele, gente, lá onde ele morava, é bem ruim de área. Ele tinha que sair pra fora pra ficar falando comigo. Ele fazia isso. Aí, quando foi no dia da carta, gente, ele conversou muito mesmo. A gente conversou bastante. Não sobre namoro, mas coisas assim, que a gente conversava normal. Aí teve uma hora que ele chegou nesse bendito momento que eu tava esperando tanto, que era o pedido do namoro. Que, gente, fez muita hora pra isso. Que ele, tipo, tava querendo me conhecer, né? Porque a gente já vinha conversando há noites antigas, já vinha conversando, só que a gente não conversava coisas sobre mim para ele descobrir quem eu era. Porque, gente, a gente nunca parou para conversar, entendeu? Nunca parou para se conhecer um outro. Não, porque sempre eu não gostava muito de puxar assunto com ele e nem ele puxava muito assunto comigo, porque o pessoal da igreja é tudo oi grande, sabe? Aí a gente não conversava muito, porque se a gente conversasse, o pessoal da igreja ia dizer que a gente tava ficando e tal. E como ele era vice-líder, aí não poderia estar saindo esse tipo de conversa. Aí, então ele ligava pra mim toda noite. Aí quando foi nessa noite, dia da carta, a gente conversou, né, como eu falei de novo. Aí chegou nesse momento que ele perguntou qual o futuro que eu queria com ele. Aí eu peguei, fiquei nervosa, pensei, eu falei assim, não, fala primeiro tu, depois eu falo. Aí beleza, ele pegou e falou, não, eu quero namorar, eu quero casar e quero ter filhos contigo. Gente, isso foi muito emocionante pra mim, porque era o que eu mais queria naquele momento, era isso, entendeu? Aí ele falou, e você? Aí eu peguei e falei assim, não, eu também quero a mesma coisa. Aí ele, tu aceita namorar comigo? Eu falei, sim, né? Aí tá certo, quando for no outro dia, eu vou ir na tua casa e peço a tua mãe. Aí eu, beleza. Fiquei super ansiosa, né, gente? Só que, antes de tudo, eu nunca tinha dado um abraço nele, nunca tinha beijado ele, nada, gente, nada. Só a única coisa que a gente chegou a fazer mesmo foi um aperto de mão, só isso. A única coisa que a gente chegou a fazer era só um aperto de mão, mas não com um abraço e um beijo, não. Nada. Chegou no outro dia, ele veio aqui em casa à noite, aí ele foi pro culto, só que nesse dia eu não fui pro culto com ele, com a minha mãe, né, que eu ia sempre com a minha mãe. Eu não fui pro culto, eu fiquei em casa. Aí quando voltou do culto, ele veio aqui em casa, pediu pra namorar comigo, né, pediu a minha mãe aceitou e tudo. E a gente começou mesmo a namorar, gente, em setembro de 16. Agora, mês que vem, vai fazer 3 anos de namoro que a gente tá, 3 anos. E foi isso, gente. Foi mais ou menos isso. Eu resumi muito aqui pra vocês, pra não ficar um vídeo tão longo, porque o vídeo já tá longo. E foi mais ou menos isso que aconteceu no nosso mês, até chegar esse dia especial pra mim. E eu tô meio gripadinha, gente, da garganta. Eu já tô forçando muito minha garganta. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, tá? Deixe o seu like, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho e não se esqueça de passar nas minhas redes sociais, que é no meu Instagram, tá? E no meu Facebook. E é isso, compartilhe esse vídeo também. Um beijão e até o próximo vídeo. E se você quiser também um vídeo de como eu cheguei o nível de se juntar com ele, vocês deixam aqui no comentário, tá? Que eu vou gravar um vídeo falando como foi. Um beijão e até o próximo vídeo.